Aqui é o professor Rodolfo e o tema desse vídeo é linhas de influência de estruturas hiperestáticas. Então, antes da gente falar sobre as linhas de influência, vamos relembrar o método das forças que vai ser importante para a gente. Então, considere aí que eu tenho essa viga uma vez hiperestática, que tem uma carga concentrada numa carga distribuída, embora isso seja irrelevante para a gente, carregamento qualquer. O roteiro que a gente tinha lá para resolver a estrutura pelo método das forças era definir o sistema principal, por exemplo, eliminando ali o apoio do meio, substituir esse apoio por uma força x1, mais para frente ela seria equivalente à reação de apoio. Aplicávamos o carregamento real do sistema principal, como está ilustrado aí na figura. Esse carregamento real do sistema principal é de onde a gente traçava o nosso diagrama do fletor para o carregamento real, que eu venho chamando aqui de M0. Depois, a gente aplicaria o carregamento virtual unitário na posição e direção de x1 no sistema principal, conforme está indicado aqui nessa figura também, e traçaríamos o diagrama do fletor, que eu venho chamando aí de M1. Eventualmente, se fosse duas vezes hiperestática, teria o M2, três vezes seria M3, mas por hora vamos considerar que é só uma vez hiperestática mesmo, conforme esse exemplo aí. Daí a gente partia para o cálculo de deslocamentos, delta 0 integral de M1 M0 dividido pela rigidez da flexão e delta 1 integral de M1 dividido pela rigidez a flexão. Obviamente aqui eu estou desconsiderando a contribuição do esforço cortante. Se fosse normal não teria mesmo, não tem apoio elástico, não tem deslocamento prescrito e nem tem variação de temperatura. Então, os deslocamentos se resumiria aí a integral do produto das funções dos momentos. Daí a gente teria na equação de compatibilidade delta 0 mais delta 1x1 igual a zero. Então, para esse vídeo aqui, eu vou denominar minha estrutura original como sendo estado E. O carregamento real aplicado ao sistema principal vai ser o meu estado E0 e o carregamento virtual unitário na direção de x1 vai ser o meu estado 1. Tá? Então, aqui eu tenho o estado original E, o estado do sistema principal com carregamento real, que é o estado E0, e o x1 igual a 1 no SP, que seria aqui o estado 1. Então, delta 0 mais delta 1 x1 igual a 0. Seria aqui uma compatibilidade dos deslocamentos, né? Delta 0 seria esse deslocamento aqui na direção da nossa alteração. Delta 1 seria esse deslocamento que é indicado aqui. E essa equação de compatibilidade seria válida quando eu multiplico aqui o delta 1 pelo valor de x1. Cabe notar aqui que o delta 0 depende do carregamento, né? Só que o delta 1 ele não depende do carregamento, depende do sistema principal que a gente escolheu. Só para ficar mais fácil aqui a ilustração, aqui eu tenho o estado E1, que provocou esse deslocamento com a carga unitária, só que esse estado E1 tem que ser multiplicado pelo x1, né, para dar a equação de compatibilidade. Então, eu já estou colocando aqui o E1 vezes o x1, tá? O que deu lá a força, que seria 29,44, e o deslocamento foi atualizado para isso. Agora, eu acho que fica mais claro aí, mais fácil para enxergar, talvez, né? Que o delta 0, que é esse deslocamento aqui, mais o delta 1x1, que seria esse outro deslocamento, retorna à condição original, que seria o deslocamento nesse ponto é igual a zero. Até aqui eu acho que tranquilo, né? A gente já fez método das forças aí umas, sei lá, 20, 30 questões, isso aqui não tem novidade nenhuma. Então eu posso escrever aqui, superposição de deslocamentos em um ponto K. Veja que nosso ponto de interesse era o ponto conhecido, que eu tenho o deslocamento igual a zero, mas eu acho que visualmente, inclusive, dá para ver, né? Que se eu somar esse diagrama aqui de deslocamento com esse de cá, eu devo retornar à minha estrutura original. Então, além do ponto de interesse, que é esse daqui, que o deslocamento é igual a zero, qualquer outro ponto que eu pegasse daqui também valeria aí a superposição. Então, deslocamento em determinado ponto K seria o deslocamento do estado 0 mais o deslocamento aqui do estado 1 multiplicado por x1. Aqui eu tenho representado agora as reações de apoio. Então, no estado original, essa reação aqui foi 3,17, essa outra 29,44 e essa 7,38. No estado E0, 20 kN, nesse ponto e nesse ponto. E o E1x1, 16,82 para baixo. Aqui a força aplicada, 29,44. E aqui eu tenho um 12,62 para baixo. Vejam que se eu somar aqui o estado E0 com o estado E1 multiplicado por x1, eu também retorno aqui a minha condição original. Então, a superposição dos efeitos também é válida aqui para o cálculo das reações. A gente poderia, inclusive, ter feito isso nas questões que eu resolvi pelo método das forças, né?
O caso é que quando a gente encontra as primeiras incógnitas, resolvendo essa equação aqui de cima, delta 0 mais delta x1, a gente volta para o problema no nível de dificuldade de isostática. Aí, para fazer esse somatório, eu nunca considerei válido, mas válido pelo trabalho, né? É válido o resultado, mas para mim não valia o trabalho. Enfim, vale também supor as reações. Aqui agora eu tenho o traçado do diagrama de esforço cortante, também para o estado original, para o estado zero, e o E1 multiplicado por x1. E aí vejam que também, para qualquer um ponto aqui que eu pegar, se eu superpor, se eu somar, né, o estado E0 com o estado E1x1, também resulta lá no estado original. Aqui, por exemplo, eu tenho o cortante seria 20 kilonewtons, aqui está menos 16,82, somando os dois dá 3,18, né? Isso aqui deve ser algum arredondamento. Esse aqui certamente não é 16,82, deve ter alguma coisinha aqui depois do 2. Mas isso aqui fica mais claro, né? 12,62 é que eu tenho menos 20, daria lá o menos 7,38. Então, superposição dos efeitos cortantes em um ponto qualquer também seria válido do mesmo jeito. Posso escrever aqui como esforço cortante em um ponto K, seria o esforço cortante no estado E0, mais aí o esforço cortante no estado 1 multiplicado por x1. E tal qual o esforço cortante, também é válido para o momento fletor, né? Então aqui está o diagrama do fletor no estado 0 e aqui está o diagrama do fletor no estado 1 multiplicado por x1. Também notem aí que se eu somar esses dois aqui, eu retorno à condição da minha estrutura original. Qual seria a vantagem disso? A minha estrutura original é hiperestática, o estado E0 é isostático e o estado E1x1 também é isostático. Então, eu poderia trabalhar uma estrutura hiperestática como um somatório de estruturas isostáticas, o que fica mais fácil para a gente. Então, a estrutura uma vez hiperestática, o efeito em um ponto qualquer seria igual ao efeito no estado 0 mais o efeito no estado 1 multiplicado por x1. Esse efeito aqui pode ser o deslocamento, reação de apoio, esforço cortante, momento fletor, esforço normal, momento torsor, uma tensão. Isso é válido sempre que a estrutura for de comportamento linear, como é o nosso caso que a gente está trabalhando aqui. Estrutura duas vezes hiperestática, aumentaria só que eu teria que somar agora o efeito no estado 2 multiplicado por x2, e se eu tiver uma estrutura que é n vezes hiperestática, o efeito em determinado ponto seria o efeito no estado 0, mais aí o somatório dos efeitos em cada um dos hiperestáticos multiplicado por x1. Beleza, mas vamos às linhas de influência, né? Então, considera aqui uma viga, onde eu tenho uma carga P, que está passando sobre ela. Em relação às linhas de influência, o P seria uma carga unitária, né? Que pode estar em qualquer posição. Definiríamos aqui o sistema principal. No slide anterior, eu removi a reação, simplesmente porque fica mais fácil de enxergar essa posição, né? Mas, como já foi comentado aqui em alguns vídeos anteriores, sempre que eu trabalho com viga, não tem sistema principal melhor do que colocar uma rótula nos apoios internos, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, o sistema principal é eliminar o momento, daí eu teria aqui a minha incógnita x1, aplicaria o carregamento real no SP, carregamento virtual no SP, tenho aqui o sistema Δ0 mais Δ1x1 igual a zero, onde eu posso encontrar aqui que o x1 seria igual menos Δ0 dividido por Δ1. Cabe notar aqui que Δ1 é uma constante do problema, né, obviamente, só depende da geometria dos elementos e das propriedades dos materiais constituintes. Só que o Δ10 depende também do carregamento, localização, intensidade e direção. Localização é qualquer uma sobre a viga. A intensidade seria volume unitário e direção para baixo, né? Então, como o Δ10 é variável, porque depende da posição do carregamento, eu tenho que o x1 também vai ser variável. No caso aqui, a gente teria a linha de influência de x1 vai ser igual a menos 1 sobre Δ1, multiplicado aí pela linha de influência de Δ10. Relembrando aqui que um efeito em um ponto posso escrever como sendo o efeito no estado 0 mais o efeito no estado 1 multiplicado por x1, nesse mesmo ponto, eu teria então que a linha de influência desse efeito,
em um determinado ponto. Lembrando que esse efeito pode ser uma reação de apoio, esforço cortante, momento fletor, qualquer coisa que a gente queira analisar, né? Vai ser igual à linha de influência desse efeito no estado zero. Aí aqui vale lembrar que esse estado zero seria esse aqui, que é isostático, somado aqui ao efeito no estado 1, multiplicado pela linha de influência de x1, que seria dada aqui por essa equação. Então, a linha de influência determinado efeito em uma dada seção K para uma estrutura N vezes peristática seria dada, então, linha de influência desse efeito na seção K é a linha de influência desse efeito no estado zero, mais o somatório do efeito em cada um dos hiperestáticos que forem considerados. Então, aqui eu tenho um exemplo: determinar as linhas de influência da reação vertical VA, cortante na seção S1 e momento fletor na seção S2. Não é bem um exemplo, porque eu não vou responder a questão. É mais para enfatizar qual é o roteiro que a gente vai seguir. No vídeo seguinte, eu, de fato, faço um exercício com vocês, tá? Então, linha de influência de VA, cortante na seção 1 e momento na seção 2. O meu estado é zero, seria isso que está indicado aqui. Meu sistema principal é colocar uma rótula no apoio interno. Carregamento real seria minha carga móvel. E estado é 1, são os momentos unitários em relação ao momento que a gente eliminou. Calcularia, então, o ΔI, integral de M1 dividido pela rigidez da flexão. Veja que esse diagrama aqui é bem simplesinho, né? A gente já fez isso várias vezes, né? Isso aqui ficaria um triângulo, isso aqui também ficaria um triângulo. Então, para calcular esse ΔI, seria muito fácil para a gente. Cálculo da LI de ΔI0. ΔI0, integral de M1 M0, dividido pela rigidez da flexão. M1, mais uma vez, né? Seria muito fácil para a gente calcular. Só que o M0 ele depende da posição da carga. Então, o nosso ΔI0 seria também dependente da posição da carga. O cálculo da LI de x1 ficaria então LI de x1 igual menos 1 sobre ΔI1. ΔI1 a gente tem condição de calcular, é uma constante. Multiplicado aí pela LI de ΔI0, que mais uma vez vai depender da posição da carga. Com base aqui na LI de x1, o cálculo da LI do efeito, por exemplo, a LI do VA, a gente precisaria aqui da LI do VA no estado zero, LI de VA zero. Aí veja mais uma vez, né? O nosso estado zero ele é isostático, então conveniente aqui para a gente usar Miller-Breslau, que a gente consegue traçar essa linha de influência em alguns poucos segundos, né? Bem rapidinho a gente consegue traçar a linha de influência. E o cálculo da LI do efeito, LI de VA seria igual a LI de VA zero, que é essa aqui que a gente vai traçar utilizando Miller-Breslau, mais o VA1, no caso aqui o VA1 seria o valor da reação VA no estado 1, também é fácil para a gente calcular, multiplicado aí pela LI de x1. O que vai dar mais trabalho para a gente é essa LI de x1, por conta aqui da LI de ΔI0. Mas, ao passo que os problemas forem se repetindo, a gente pode até deduzir algumas equações para encontrar isso aqui de forma mais direta. Veremos depois. A mesma coisa que eu faria também por cortante na seção 1, momento na seção 2, também aqui associado ao estado zero, então a linha de influência do cortante do momento, também com Miller-Breslau, isso aqui fica bem rápido para a gente conseguir fazer. E aí, do mesmo jeito que o VA, a LI do cortante ou do momento seria igual a LI do cortante do momento lá no estado zero, mais o respectivo valor do cortante do momento no estado 1, isso aqui é um valor único, né? Multiplicado aí pela LI de x1. Então, esse aqui é o procedimento que a gente vai seguir para traçar as linhas de influência de estruturas hiperestáticas. Beleza aí? Não sei se ficou muito claro, eu espero que sim, mas já no vídeo seguinte tem a solução de um exercício. E aí, o que ficou de dúvida aqui, eu acredito que vai ser sanado no vídeo seguinte. Beleza?